Bem, nós no clipe passado nós fizemos um clipe bem detalhado aí para explicar o processo de otimização de funções de múltiplas variáveis. E quem não absorveu tudo do último clipe, não tem problema, a gente vai agora fazendo exercícios, vai ficar mais claro como se procede para fazer um processo de otimização em uma função de múltiplas variáveis, né? Como esta aqui, por exemplo, exemplo 14, página 87. Nós temos uma função z, variável dependente z, duas variáveis independentes, x e y. Então a gente tem aqui 6x² menos 9x, menos 3xy, menos 7y, mais 5y ao quadrado. Então duas funções, melhor, duas variáveis independentes, y e x, e uma variável dependente, x. Então, isso aqui é uma função de múltipla variável. Quando a gente tem duas ou mais, né, variáveis independentes, nós temos uma função de múltiplas variáveis. Né? Múltiplas, em matematiquês, são duas ou mais variáveis independentes. Né? Quando eu tenho só uma variável independente e uma variável dependente, eu tenho uma função de uma variável somente. Tá? Bom, vamos lá então otimizar essa função. A ideia é determinar os pontos críticos, eu quero achar os pontos críticos dessa função, e depois verificar se essa função está num ponto de máximo ou de mínimo. Né? Então, primeiro, achar os pontos críticos. Condição de primeira ordem para achar os pontos críticos. Condição de segunda ordem para ver se é máximo ou mínimo. Se esses pontos são pontos de máximo, ou se esse ponto, melhor dizendo, é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo. Tá? Vamos lá então. Primeiro, eu calculo as derivadas de primeira ordem. Então, condição de primeira ordem, CPO. Tá? Derivada de primeira ordem, z de x, derivada parcial de z em relação a x. Então, eu tenho aqui 12x menos 9 menos 3y. Essa derivada parcial tem que ser igual a zero. E agora, a outra também, z de y, né? Essa derivada parcial é igual a menos 3x menos 7 mais 10y, igual a zero. Tá? Lembrando, nunca é demais lembrar que zx é dρ z dρ x e zy é dρ z dρ y, derivadas parciais. Tá? Eu posso usar essa notação ou posso usar essa notação aqui também, tanto faz. Bom, se ambas as equações são iguais a zero, eu tenho um sistema aqui. Tá? Eu tenho um sistema e eu posso resolver simultaneamente, né, esse sistema. Vou resolver esse sistema. Como é que eu posso resolvê-lo? Eu posso multiplicar a segunda equação por 4. Né? Multiplicar por 4 aqui. Então, essa segunda equação vai ser menos 12x menos 7 vezes 4, 28, mais 40y é igual a zero. E aí eu corto 12x com menos 12x, né? Somo menos 9 com menos 28, né? Então vai dar menos 37, menos 3y mais 40y menos 37y, né? Igual a zero. E aí, menos 37y igual a... aliás, aqui é mais 37y, desculpe, mais 37y. Né? Mais 37y igual a 37, né? Y igual a 1. Eu vou chamar de y barra, o que o livro chama de y barra, para
ressaltar que isso aqui é um ponto crítico. É o primeiro ponto crítico. Tá? Agora eu vou substituir. Eu posso substituir simplesmente nessa equação aqui o y e achar x. Né? Então y barra 1 eu jogo aqui, né? E ponho aqui 12x menos 9 menos 3 vezes 1 igual a 0. 12x menos 9 menos 3, 12. Menos 12 igual a 0. Né? X igual a 1 também. X barra é igual a 1. Outro ponto crítico. Eu tenho agora os pontos críticos. Né? Os dois pontos críticos. X barra igual a 1. Y barra é igual a 1. Tá. Então a primeira parte do exercício já está feita. Eu achei os pontos críticos. Encontrei os pontos críticos. Só que eu quero saber agora se esses pontos, né, se essa função está num ponto de máximo ou num ponto de mínimo. Né? Então eu tenho que partir agora para a condição de segunda ordem, que vai me dizer se esses pontos representam um máximo ou representam um mínimo. Né? Condição de primeira ordem, condição necessária para eu ter um ponto crítico, máximo ou mínimo, eu tenho que ter as derivadas parciais das duas variáveis, da função em relação às duas variáveis independentes, ambas têm que ser iguais a 0. Né? Então, já resolvi, a condição necessária está feita. Condição de primeira ordem, condição necessária. Agora a condição suficiente. É suficiente o que para eu ter o máximo e é suficiente o que para eu ter um mínimo. Né? Que é a condição de segunda ordem. Vamos lá, então, para a condição de segunda ordem. Vamos ver se se essa função está num ponto de máximo ou está definida num ponto de mínimo. Né? Agora o item 2, né? A segunda parte, condição de segunda ordem, ou condições de segunda ordem. Agora eu vou fazer a segunda derivada, z de xx igual z de yy igual. Lembrando, vou recapitular, que zx, né, a equação de zx, já que eu apaguei, né, a equação de zx era 12x menos 9 menos 3y igual a 0. E z de y era menos 3x menos 7 mais 10y igual a 0. Tá? Então, a segunda derivada de z em relação a x vai ser, eu vou derivar agora z de x, né? Vou derivar z de x em relação a x. Esse y aqui não entra, ele não interessa. Então, eu derivo aqui, derivada de 12x, 12. Derivada, segunda derivada de z em relação a y vai ser 10. Tá? Agora eu vou multiplicar. Aliás, eu quero saber se, primeiro, se zx e zy são maiores ou são menores que 0. Tá? Se forem maiores, eu tenho uma situação. Se forem menores, eu tenho outra. Eu vejo aqui que 12 é positivo, maior que 0, e 10 é positivo, maior que 0. Então, eu tenho aqui que ambas as derivadas parciais são positivas, estritamente positivas. Elas não são iguais a 0 e são maiores que 0. Então, são estritamente positivas. Tá? Se eu tivesse maior ou igual a 0, elas não seriam estritamente positivas, mas elas são maiores que 0. Então, são estritamente positivas, dado que 0 não é positivo nem negativo. Então, nesse caso, né, como eu tenho que ambas são positivas, eu posso dizer que o ponto é um
Isso é condição suficiente para eu ter um ponto de mínimo. Então eu minimizei, tá? Minimizei a função. Nesse caso, então, a otimização da função foi uma minimização da função. A otimização pode ser uma maximização também, mas nesse caso aqui ela foi uma minimização. Eu encontrei o mínimo, o ponto de mínimo da função, que é esse aqui. Tá? Agora falta ver a outra condição, né? Para eu assegurar que em todas as direções, né? Que em todas as direções a função está em um mínimo. Ela está em um mínimo? Está, mas em todas as direções ela está em um mínimo? Vamos ver agora. Tem essa condição também adicional. Não é uma condição de terceira ordem isso não, porque não é uma terceira derivada, né? Mas é uma condição adicional para eu assegurar que essa função está em um mínimo em qualquer direção, em qualquer vetor que passe pelo ponto de mínimo, né? Então eu tenho que ter isso aqui, z de xx vezes z de y tem que ser maior que z de xy ou z de yx ao quadrado, tá? Então vamos calcular aqui o z de xy, tá? O z de xy, eu pego o zx e derivo em relação a y, que vai dar menos 3. Z de xy é menos 3. Então, z de xx, 12, vezes z de yy, 10, maior do que menos 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 120, que é maior que 9. Então, ponto. Consegui provar que em todas as direções, né, essa função é mínima, né? Então, é um ponto de mínimo. A função está em um ponto de mínimo, né? E esse ponto é 1. Aqui x barra, aqui y barra, aqui e aqui. X barra, y barra, 1. Nesse ponto aqui eu tenho o mínimo da função. Tá? Bom, é isso. O primeiro exercício de otimização, que é um exercício aqui nesse caso de minimização de uma função com múltiplas variáveis. No próximo clipe a gente vai resolver o exercício 15, da página 88. Tá? Esse exercício que nós resolvemos, da página, exercício 14, exemplo 14, é da página 87, ele começa na página 87 e termina na página 88. Então, até o próximo clipe, onde vamos resolver o exemplo 15. Até lá.